mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Glórias a Deus. Sofrimento. Sofrimento. Quem de nós aqui já não passou ou não está passando por algum tipo de sofrimento? Sofrer faz parte da vida do ser humano. Muitas pessoas parecem que nasceram para sofrer, com tantas tragédias que acontecem em sua vida. Sofrimento no casamento, sofrimento na vida financeira, sofrimento na saúde. Pessoas que sofrem vários tipos de dificuldades e por isso estão sofrendo. Passam por vários tipos de dificuldades e por isso estão sofrendo. Muitas pessoas sofrem por causa de um amor não correspondido. E é sobre sofrimento que eu quero falar hoje. Mas não esse sofrimento comum, natural, que todos nós passamos. Mas eu quero falar hoje sobre o sofrimento por ser cristão. O sofrer por ser cristão. Nós estamos em pleno século 21. E a perseguição aos cristãos ainda continua a pleno vapor. Para você ter uma ideia, no ano passado, no ano de 2019, 260 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo. 260 milhões de cristãos. Morreram 2.983 mil cristãos no mundo. Só o ano passado. A Nigéria foi o país que mais matou cristãos. Eles mataram 1.350 cristãos. E o número de igrejas queimadas, atacadas, fechadas, danificadas, foi de 9.488 igrejas. Cristãos que não podem mais ter um templo, pois eles foram atacados. Números de cristãos que foram detidos, que foram presos, chegou a 3.711 cristãos presos por causa de sua fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas, quando a gente fala em perseguição ao cristianismo, ao cristão, por professar sua fé em Cristo, nós achamos que é coisa do passado, mas não, é coisa atual. E nós vamos aprender com essa carta, com essa igreja, a ser fiel a Deus em meio à perseguição. Hoje nós vamos falar sobre a carta que o apóstolo João escreveu a Esmirna. Esmirna, que é a única das 7 cidades que ainda existe, das 7 cidades a qual foram endereçadas as cartas do Apocalipse, ainda Esmirna é a única que ainda existe. Hoje ela faz parte da Turquia. É a terceira, parece, maior cidade da Turquia. E na época do apóstolo João, na época que foi escrito o Apocalipse, ela também era uma grande cidade, perdia apenas para Éfeso. E ela era uma cidade onde Roma achou um lugar para colocar um templo para o seu imperador, Tibério. Era aquela cidade que houve uma grande idolatria ao imperador romano. Naquela cidade também, eles construíram um templo para adorar a cidade, ou seja, a deusa Roma. Era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito rica, era uma cidade, por ser uma cidade portuária, ela fazia ali, ela unia tanto a Europa quanto a Ásia, e ali ela prosperou. Era uma cidade muito próspera. E nessa cidade também havia muitos judeus, muito provavelmente por causa do comércio.
Muito provavelmente por causa da riqueza que ela trazia, os judeus ali estavam e ali habitavam. E naquele lugar também os judeus perseguiram os cristãos. Nesse lugar, os cristãos eles não tinham sossego. Nessa cidade tão grande, tão bela, tão bonita, os cristãos eram perseguidos. Foi nessa cidade, na cidade de Esmirna, que Policarpo, um dos discípulos de João, do apóstolo João, foi martirizado. Aos 86 anos de idade, ele não negou sua fé em Cristo, a Cristo. Ele foi levado até a fogueira, mas ele não negou a Cristo. O imperador, as pessoas, os soldados chegaram até ele e disseram: você só precisa servir a César, só precisa adorar a César como rei, como Deus. É só fazer isso e negar a Jesus. Ele disse: não, eu não vou fazer isso. Jesus me fez bem até agora, eu não vou fazer nada contra ele. E foi até a fogueira. E na fogueira foi um homem nessa cidade que morreu como exemplo de um homem de Deus, de um homem que foi fiel até a morte. Esmirna, uma cidade onde os cristãos eram perseguidos. E Jesus começa falando à igreja que estava nessa cidade. Ele endereça essa cidade, essa carta, ao anjo da igreja que estava em Esmirna. O irmão Guilherme já falou na nossa primeira exposição que o anjo aqui não era um mensageiro, não era um anjo literal, um espírito, mas sim era o obreiro, era o pastor que foi colocado ali para conduzir o rebanho de Cristo. E o interessante é que a carta aqui ela não foi escrita, direcionada a todos os membros naquele momento, mas foi ao anjo da igreja. Por quê? Porque toda igreja ela tem que ter um líder. Toda igreja ela tem alguém que é colocado naquele lugar para representar Cristo e para cuidar do rebanho de Deus. E é por isso que o anjo da igreja, cabe a ele a responsabilidade de conduzir a igreja no evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que o anjo da igreja, o pastor, o líder que é colocado para dirigir uma congregação, dirigir uma igreja, dirigir uma denominação, dirigir o rebanho de Cristo, ele tem que ser respeitado e tem que ser honrado. E por isso que a igreja deve orar por ele, é por isso que a igreja deve zelar pelo bem-estar dele. Por quê? Porque ele foi colocado por Deus ali para conduzir o rebanho de Cristo até a sua vinda. E aí ele vai dizer ao anjo da igreja em Esmirna: escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus Cristo vai estar dizendo aqui, ele está se comparando com o próprio Deus. Porque lá em Isaías, Jesus vai dizer: eu sou o primeiro, Deus vai dizer: eu sou o primeiro e também sou o último. Aqui Jesus está colocando a sua eternidade, se comparando com o Pai. E mostrando que ele é o início e é o fim de todas as coisas. E está mostrando que ele é o centro de tudo. Para uma igreja que estava sendo oprimida, para uma igreja que estava sendo abalada, Jesus está lhe dizendo: eu sou soberano sobre vocês. E nessa cidade também eles adoravam um falso deus, que se chamava Dionísio. E esse falso deus havia a crença de que ele havia morrido e ressuscitado. Então Jesus, no mesmo versículo, ele fala à igreja uma coisa interessante, ele diz: o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele estava dizendo, não foi Dionísio não. A crença aí pagã foi Dionísio, não, esse não existe. Mas o único que morreu e tornou a viver sou eu, Jesus Cristo. E para uma igreja que está sendo perseguida, e para uma igreja que está sendo conduzida ao martírio, para uma igreja que está sendo conduzida à morte, isso era algo que trazia alívio para eles. Porque o próprio Jesus que havia morrido por eles não estava no sepulcro. O próprio Jesus que havia morrido por eles estava agora falando, conversando com eles através dessa carta e dizendo que estava vivo, estava com eles, que era para eles ter esperança. E continuarem firmes em meio a essa caminhada dolorosa que eles estavam passando. Por quê? Porque assim como aconteceu com Cristo, também estava acontecendo com eles. Ou seja, Cristo foi perseguido desde o seu nascimento até a sua morte. Cristo também foi entregue aos romanos pelos seus compatriotas.
Cristo também sofreu, padeceu por causa do Evangelho, por causa da vontade de Deus. E ele foi vitorioso. E agora ele estava dizendo, eu morri, mas eu estou vivo para todo sempre. Para alegrar aquela igreja, para animar aquela igreja, para dizer aos membros daquela igreja que eles não precisariam se preocupar se eles morressem, pois um dia eles voltariam a viver juntamente com Cristo. E essa deve ser a esperança de todos nós, de todos os cristãos que fazem parte da igreja do século 21, da igreja moderna. A nossa esperança deve ser essa, que por mais que nós venhamos a padecer, quem sabe, uma perseguição, por mais que nós venhamos a sofrer por causa do Evangelho, existe uma esperança para nós, que é de um dia estar junto com Cristo. Como Ele ressuscitou, mesmo que nós venhamos a morrer, nós também vamos ressuscitar. A Bíblia diz que nós já ressuscitamos junto com Ele, espiritualmente. Mas nós ressuscitaremos junto com Ele, vamos dizer, junto com Ele, quando Ele voltar. Aí nós vamos agora para o versículo de número 2, ele vai dizer assim, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E no versículo de número 3, ele vai dizer assim, versículo de número 9, melhor dizendo, ele vai dizer assim, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E ele vai dizer no versículo 10, não temas coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós. Ou seja, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou é o Jesus que conhece cada passo da igreja. Ele conhecia o sofrimento presente da igreja e ele também conhecia o sofrimento futuro daqueles irmãos. Eles sabiam que eles estavam padecendo e eles sabiam que eles ainda iam padecer mais. Ser cristão, meus irmãos, não é uma promessa de vida boa aqui na terra. Ser cristão não é uma promessa de paz aqui, muito pelo contrário, é vida, muitas vezes, de dificuldade. O Senhor Jesus, ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo, e Ele venceu o mundo, e Ele conhece também as nossas dificuldades. Ele conhece quando nós estamos passando sufoco por causa do nome dEle. Ele conhece a tribulação que a igreja está passando. Isso não está despercebido, por mais que muitas pessoas possam pensar que Jesus não está vendo, Jesus está, e Ele conhece. E Ele está conosco no meio das tribulações, das perseguições, das dificuldades por causa do Evangelho. Veja bem, não é por causa das dificuldades do dia a dia, Ele também conhece. Mas aqui o assunto específico é as dificuldades por causa do Evangelho. Ele conhece, irmão. Se você está passando por dificuldade, por tribulação, por ser crente, por ser cristão, se você vai passar, Jesus estará com você, Ele conhece. E é por isso que nós devemos descansar, porque Ele conhece. E se Ele conhece, Ele sabe que nós podemos passar e vencer. E Ele vai dizer, eu conheço no versículo 9 a tua tribulação e a tua pobreza. Interessante, que Ele vai dizer que Ele conhecia a tribulação. Ou seja, aquele povo ele estava sendo oprimido. É algo que vinha de fora para oprimir a igreja. Eles estavam sendo atribulados, e uma dessa tribulação era a pobreza. Interessante, né? Mas essa pobreza muito provavelmente aconteceu porque os cristãos, quando eles professavam a sua fé em Cristo, eles eram perseguidos, e por serem perseguidos, muitos deles tinham seus bens retidos pelo governo. Eles tinham seus bens confiscados pelo governo. O Hebreu vai dizer algo semelhante a isso. Eles tinham seus bens, as suas posses, as suas propriedades, e até mesmo para arranjar um trabalho, um serviço comum não era fácil, porque eles eram cristãos. Então, muito provavelmente, por causa disso, eles estavam pobres. Pelo amor ao Evangelho, eles haviam perdido os seus bens materiais. Veja bem, eles estavam morando numa cidade próspera, mas a igreja era uma igreja pobre. Eles estavam vivendo numa cidade
que era a segunda maior da Ásia Menor naquele momento, mas eles eram pobres, miseráveis. Mas só que o interessante, meus irmãos, ele vai dizer aqui, mas vocês são ricos. Olha aqui que contradição que há entre a igreja de Laodiceia e a igreja de Esmirna. A igreja de Laodiceia dizia, eu sou rico. Jesus disse, mas tu és pobre. E essa aqui dizia, eu sou pobre, mas tu és rico. Os teólogos da prosperidade, eu acho que eles rasgaram essa folha da Bíblia. Eles rasgaram essa folha das Escrituras para não... Porque só pode, porque para olhar para esse texto e dizer que Cristo quer que todos os crentes sejam ricos e felizes nesse mundo, isso é um engano. A Bíblia diz que o Evangelho foi pregado aos pobres para que eles sejam ricos na fé e herdeiros do reino que foi preparado para aqueles que amam a Deus. A pobreza não é uma maldição na vida do crente, muitas vezes ela é uma bênção. Porque a verdadeira riqueza está aqui. A verdadeira riqueza é guardar tesouros no céu. A verdadeira riqueza é ter comunhão com Cristo. A verdadeira riqueza é ser alcançado pela graça de Deus. A verdadeira riqueza é ser alcançado pelo Evangelho. Não adianta de nada eu ter propriedade, eu ter posses, eu ser uma das pessoas mais ricas do mundo. Não adianta de nada ser o Bill Gates, não adianta de nada. Se não tiver Cristo, é pobre, é miserável, é nu. O Evangelho é a maior riqueza do ser humano. Cristo é a maior riqueza, ter o Espírito de Deus, esse tesouro em vaso de barro, é a maior riqueza que nós podemos ter. Então, se você é pobre, se você está passando por uma situação difícil financeiramente, se você não tem bens, mas se você é um cristão cheio do Espírito Santo, se você é um cristão que foi alcançado pela graça de Deus, se você é um cristão que foi alcançado pelo amor de Deus, você é rico. Nesse capitalismo selvagem que nós vivemos, onde as pessoas querem dinheiro, Jesus diz, a verdadeira riqueza está em ter Cristo dentro de si, conduzindo a sua vida. Aí ele vai dizer, ele vai continuar a dizer, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Já não bastava eles serem pobres, muito provavelmente por serem cristãos, havia ali um bando de judeus que tinha formado uma sinagoga naquele lugar, no mínimo tinha que ter 10 famílias para formar uma sinagoga. Então ali havia um grupo de judeus que blasfemavam contra os cristãos, que faziam de tudo, blasfemar é falar mal. Eles falavam mal dos cristãos, eles maldiziam os cristãos, eles eram maldizentes contra os cristãos, eles oprimiam os cristãos, eles entregavam os cristãos ao Estado romano. Eles achavam que estavam fazendo o serviço para Deus, mas Jesus disse que eles eram sinagoga de Satanás. Eles achavam que eles estavam fazendo algo que realmente era certo, mas Jesus diz a eles que eles estavam fazendo algo que era contra o próprio Cristo. Lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, mas quando ele teve um encontro com Cristo, Cristo disse a ele, é dura coisa você aí lutar contra os aguilhões. Ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, mas ele não estava fazendo um serviço para Deus. Ele estava fazendo um serviço para Satanás. E os cristãos naquela época, eles eram acusados de tudo. Eles eram acusados de serem canibais, pois eles participavam da ceia do Senhor, e na ceia do Senhor, simbolicamente, nós comemos o pão, o que simboliza o corpo de Cristo, e tomamos o suco, que significa o sangue de Cristo. Então eles eram acusados de canibalismo. Eles eram acusados de ser um povo depravado, pois eles tinham a festa do amor, a festa ágape, que na mente depravada das pessoas, isso podia levar a um culto erótico. E a festa do amor era a festa cristã. Era a festa que os irmãos se reuniam para adorar Deus, para louvar Deus, para buscar Deus. Eles eram acusados de ateísmo. Mas como ateísmo? Sim, porque eles não adoravam uma imagem de escultura.
E eles também não adoravam o imperador, então eles eram acusados de ateus, serem ateus. Os cristãos eram acusados e quem fazia frente, muito provavelmente, com essas acusações contra os cristãos, eram os judeus. Eles tinham passe livre com os romanos para adorar a Deus, mas eles não queriam que os cristãos tivessem o mesmo privilégio. Os judeus, eles podiam adorar a Deus e deixar César de lado sem adorar César, mas eles não queriam que os cristãos tivessem o mesmo privilégio, por isso eles oprimiam. Mas eles estavam fazendo um trabalho para Satanás. Isso aconteceu também na igreja, quando a igreja católica se levantou e começou a perseguir os homens de Deus, aqueles que foram fiéis ao Evangelho, aqueles que descobriram que realmente o Evangelho ele está retido nas Escrituras, e é das Escrituras que nós tiramos a nossa fé, não da tradição da igreja, não dos dogmas humanos, mas sim da Bíblia Sagrada. Então eles foram perseguidos por ler a Bíblia, por ensinar a Bíblia, eles foram perseguidos, foram mortos, foram torturados por cristãos que se diziam ser homens de Deus, mas estavam fazendo o trabalho para Satanás. Aí ele vai dizer, como se não bastasse isso, esse sofrimento, Jesus vai dizer ainda, não tema, as coisas estão ruins, mas elas vão ficar pior. Imagina se Jesus vem e diz para nós, gente, está feio o negócio aí. Mas tem uma boa notícia para falar, mas vai ficar pior. Numa época onde nós ouvimos falar muito de bênção, Deus vai te dar a tua bênção. O Espírito Santo está me falando que você vai prosperar. O Espírito Santo está me revelando e eu vou profetizar bênção na tua vida. Nós não estamos acostumando com isso. Ou seja, Jesus chegar e dizer, o negócio está feio, está encardido para você estar, mas ele vai ficar pior ainda. Mas é interessante que Jesus diz assim, não temas. As coisas vão piorar. As coisas vão ficar difícil. As coisas vão ficar mais apertadas ainda, mas não temas. Não temas, perseverem firmes, continuem perseverando. E aí nós vamos ver depois por quê. Aí ele vai dizer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser expostos à prova. Olha aí. Os judeus, eles eram o quê? Aqui eles eram sinagoga de quem? De Satanás. E a Bíblia diz que Satanás ia jogar alguns deles na prisão para que eles fossem provados. Ou seja, Satanás, ele é um espírito, ele não vem literalmente e empurra alguém para a prisão. Mas ele usa as pessoas para que as pessoas venham a fazer o mal contra os cristãos. Então aqui eles iam ser presos por calúnias. Eles eram caluniados, eles eram difamados, e aqui eles iam ser presos. E meus irmãos, a cadeia no Brasil hoje é um palácio perto das prisões de Roma, os calabouços de Roma. As pessoas entravam ali, elas já entravam já pensando em morrer. Dali eles iriam sair para serem mortos, serem julgados e serem mortos. E aqui a Bíblia falou que alguns deles iriam ser presos e teriam uma tribulação de 10 dias. Eu creio que esses 10 dias são literais. Teria uma tribulação de 10 dias. Eles seriam presos. E quem estava por trás de tudo isso era o diabo. O apóstolo Pedro vai falar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, ele anda ao nosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia vai dizer que ele tem as suas armadilhas, astutas armadilhas. A Bíblia vai dizer que ele desceu furioso contra a igreja de Cristo, Apocalipse número 12. O diabo, ele tem grande fúria contra a igreja. E ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a blasfemar o grande nome de Jesus Cristo.
ele vai nos tentar, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a blasfemar, a negar a Cristo, a retroceder, a andar para trás, a voltar. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos resistir firmes na fé. E é por isso que a fé nas armaduras de Deus, ela é o escudo. É o escudo que nos defende contra as astutas ciladas de Satanás. E uma das astutas ciladas é o quê? É a perseguição. É fazer os cristãos desanimarem. É fazer os cristãos sofrerem. É fazer os cristãos retrocederem. E o diabo ele está por trás da perseguição. Essa perseguição desses 260 milhões de cristãos pelo mundo afora, o articulador dessa perseguição é o próprio Satanás. Ele tem horror à igreja de Cristo. E a nossa geração, ela esqueceu do diabo. O diabo é um cachorrinho na mão de Deus, sim. Ele é um cachorro na coleira de Deus, mas só que é um cachorro brabo e ele está solto nesse momento. E ele pode fazer o mal contra a vida de cada um de nós. E é por isso que nós devemos o quê? Nós devemos estar firmes. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Para resistir ao diabo, primeiramente nós temos que nos achegar a Deus. Com as nossas forças, nós não conseguiremos vencer as perseguições. Aí ele vai dizer, depois de tudo isso, ele vai dizer, os cristãos iriam ser colocados à prova, teriam uma tribulação de 10 dias. Mas o interessante é isso, ó. Ele vai dizer, ser fiel até a morte. Vocês estão passando, vocês vão passar por tribulação, o negócio vai ficar apertado. Mas eu digo uma coisa, não temas, seja fiel até a morte. Por mais que eles tivessem que passar por tudo aquilo, Jesus diz, sejam fiéis até a morte. A fidelidade a Deus é até o último dia de nossas vidas. A fidelidade a Deus, ela não consiste em um dia ser fiel e outro dia não. É todos os dias de nossa vida até a nossa morte ou até a vinda de Cristo, se assim nós estivermos vivos na sua vinda. A fidelidade a Deus, e o grande exemplo de fidelidade a Deus, quem é? Eu? Sou eu? Não. O grande exemplo de fidelidade a Deus é o próprio Cristo que está dizendo para eles serem fiéis. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo e tomou forma de homem, sendo homem se tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A fidelidade de Cristo é o nosso grande exemplo. Cristo ele foi fiel à vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que ele viesse a este mundo para morrer na cruz e levar os nossos pecados sobre ele naquele madeiro. E assim ele fez, e assim ele cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. E assim que é o propósito também que todo cristão deve cumprir, ser fiel a Deus, mesmo que tenha que dar a sua própria vida. É por isso que a Bíblia diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é cruz? Cruz é sinal de morte. Cruz não é um marido bêbado. Cruz não é uma esposa que não é crente. Isso não é cruz. Isso o ímpio também tem. E se o ímpio não carrega cruz nenhuma. Cruz não é um filho drogado. Isso não é cruz. Cruz é sofrer pelo evangelho. É sim a mulher ser crente e o marido não ser, ou vice-versa, e passar perseguição dentro do lar. Isso é cruz. E não abandonar Cristo por causa disso. Cruz é perder o emprego, mas não negar Cristo. É ter um patrão ímpio que não quer que continue na empresa por ser cristão e perder o emprego, mesmo que seja bem remunerado, por causa de Cristo. Cruz é sinal de morte.
E a Bíblia diz que nós, cristãos, devemos pegar a nossa cruz e ser fiel até a morte. Aquele que ama a sua vida, esse vai perder. Mas aquele que odeia a sua vida aqui no mundo, esse vai ganhar. Mas vai ganhar o que, irmão? A vida abundante aqui na terra? Não, não é isso. Vai ganhar a vida eterna. E é isso que ele vai nos falar aqui, ó. Ele vai dizer, deixa eu me achar aqui, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa aqui não é a coroa que era colocada em reis ou imperadores, não. Essa coroa aqui era a coroa de louros, que era colocada, que era dada a quem ganhava as provas olímpicas. A cidade de Esmirna também era uma cidade também que era uma cidade olímpica, vamos dizer assim, que tinha as competições ali atléticas. Então o vencedor, ele ganhava uma coroa de louros. E aqui Jesus está dizendo que ele nos daria a coroa da vida. Ele daria a coroa da vida aos vencedores. Aqueles que fossem fiel. E olha só que interessante. No versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito das igrejas, o vencedor. Irmãos, quem é vencedor aqui no mundo? É aquele que conseguiu subir na vida. É aquele que é famoso. É aquele que tem muito dinheiro. É aquele que tem muito status. É aquele que se deu bem financeiramente, vamos botar assim. Essa pessoa é um vencedor. A gente olha e diz, aquele cara é um vencedor. Bill Gates é um vencedor. Mas a Bíblia diz ao contrário. Vocês entenderam? O rico é pobre e o pobre é rico. E o vencedor é aquele que morre por amor a Cristo. O que para muitos é uma derrota, morrer por amor a um homem que a história quer dizer que não existe. As pessoas querem dizer que não existe. Isso para eles é uma derrota. Mas para Deus isso é uma vitória, morrer por amor a Cristo. E Jesus está dizendo, aos vencedores, esses que são fiéis, receberão a coroa da vida. E outra promessa. Ele vai dizer, e de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Olha aí, duas promessas. Vai receber a coroa da vida, o que é isso? A vida eterna, nada mais do que isso e nada menos do que isso, é a vida eterna. Aos fiéis vencedores, que pela graça de Deus alcançaram a vitória aqui, provavelmente com a sua morte. Mas nós também podemos alcançar, sendo fiel a Deus até o fim, perseverando. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte nós sabemos que é a morte física, que todos nós passamos. Isso vem lá da queda, é maldição da queda. Mas o que é maldição da queda também não é só a primeira morte, mas é a segunda morte. E qual segunda morte é essa aqui? O lago de fogo, o verdadeiro inferno. A Bíblia diz que o vencedor, o fiel, de maneira nenhuma será jogado no inferno e será condenado com o mundo ímpio. Aos vencedores, eles terão a vida eterna e não serão condenados com o mundo de pecadores. Irmãos, nós vivemos num país onde não há perseguição religiosa, física. A perseguição aqui é na base das ideias, das leis, dos confrontos de ideias. Isso tem. Nós vimos há um tempo atrás aí o Porta dos Fundos zombando de Cristo, blasfemando contra o nome de Cristo. Isso é uma perseguição, mas na base das ideias. Mas um dia, toda a igreja, ela vai ter que passar pela tribulação. Ou seja, a Bíblia diz que se levantará um anticristo. Não sei se é o Estado Islâmico, não sei se é um governador só sei que vai se levantar alguém que vai se opor a tudo que se chama Deus. E a Bíblia diz que será um tempo de dificuldade para os cristãos, porque eles serão perseguidos e o próprio anticristo vencerá os cristãos naquele momento fisicamente.
Veja bem, não vencerá eternamente. Ele acha que vence, mas quem venceu naquele momento foi os cristãos, que morreram fiéis e foram para a glória. E ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas um dia, toda a igreja universal, não confunda aquela do reino de Deus. Isso não é igreja. Eu estou dizendo a igreja de Cristo. A igreja, eu ia falar mundial, não. A igreja de todo o planeta. A igreja de todo o planeta. Terra. Todo o planeta Terra. Ela vai ser perseguida. Todos, sem exceção. E é nesse momento que nós vamos mostrar a nossa fidelidade a Deus. Então a igreja tem que estar preparada. Hoje a igreja ela não está sendo preparada para encarar o anticristo. Mas a igreja, os que estiverem vivos até a vinda de Cristo, vão ter que encarar o anticristo. E aí? Jesus diz, não temas, ser fiel até a morte. Não temas, vai até o fim. Essa igreja aqui foi uma igreja que não teve repreensão. Por quê? Porque era uma igreja fiel em meio à perseguição. E eu quero dizer para você, igreja brasileira, igreja do bairro Laranjinha, se você está sendo perseguido na sua casa, com seus familiares por ser cristão, se você está sendo perseguido no trabalho por ser diferente, por ser cristão, eu quero deixar um texto para você, que se encontra em 1 Pedro. Para terminar, me faltam 2 minutos e 42 segundos. Para nós terminarmos. Capítulo 4, versículo 12. Olha só, que privilégio nós temos. Que privilégio. Eu vou lendo aqui enquanto os irmãos acham. 4:12. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrei exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Está aí, ó. Glorifique, é um privilégio para nós sofrermos pelo nome de Cristo. Em Efésios vai dizer que para nós foi dada a graça não apenas de crer, mas também de padecer pelo nome de Cristo. É um privilégio. Se nós estamos sendo perseguidos, não pelo legalismo, mas por amor a Cristo, por querer viver o evangelho genuíno, se eu estou sofrendo por causa disso, isso é um sinal de que o Espírito de Deus habita em mim. E eu devo glorificar a Deus por isso. E outra coisa, nesse 1 minuto que me falta, vamos orar pelas nações, vamos orar pelos países, vamos orar pelos irmãos que estão no mundo afora, estão sendo perseguidos pelo amor de Cristo, pois eles também fazem parte do mesmo corpo que nós. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça, assim sentado mesmo. Eu quero orar por sua vida. Pai Santo, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Pai, estamos aqui, nós, Igreja de Cristo, reunidos em Teu nome, e aprendemos sobre a Tua palavra, o Teu encorajamento a esta igreja, para que eles venham a permanecer fiéis em meio às dificuldades que eles iriam passar. Senhor, eu oro por essas pessoas que aqui estão, os irmãos que estão passando por tribulação no seu lar, na sua casa, na sua empresa, com os seus vizinhos, por serem cristãos. Senhor, que eles possam permanecer fiéis em meio a essas tribulações,
e saber, Deus, que o Espírito de Deus repousa sobre cada um deles. Senhor, abençoa a tua igreja, e se porventura, Senhor, no nosso país vier a acontecer alguma perseguição física contra nós cristãos, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos conceda graça e força para que nós possamos resistir igual a igreja de Esmirna. E nós também oramos, Pai, pelos nossos irmãos que estão em todo o mundo, esses 260 milhões de cristãos, Pai, que estão perdendo a sua vida, estão sendo decapitados, estão sendo queimados, estão sendo torturados, estão perdendo suas casas, suas famílias, seus filhos, tudo por amor a Ti. Eu peço que o Senhor venha protegê-los, abençoá-los, e se for da Tua vontade que eles glorifiquem ao Senhor com a morte, que isso aconteça, mas que seja para a Tua glória, e que eles não venham a retroceder, mas que eles cheguem a ir até o fim, que nós teremos a nossa recompensa por Tua graça e misericórdia. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?